Eu saúdo a todos com a paz do Senhor e vou deixar uma palavra para vocês hoje em Lucas capítulo 15, que vai estar se tratando de uma parábola, onde nessa parábola o próprio Jesus ele usa 3 figuras de linguagem para descrever essa parábola. Alguns chamam de 3 parábolas, porém eu chamo de uma parábola só, com 3 figuras de linguagem, né? Sendo ela a ovelha perdida, a dracma perdida e filho pródigo. Então, o que nós observamos no versículo de número 1 de Lucas 15? Que então aproximaram-se dele, de Jesus, todos os pecadores e publicanos para ouvi-lo. Então, essas pessoas se aproximaram de Jesus para ouvi-lo, para dar ouvido a Jesus, para ver o que Jesus tinha para dizer, né? O que o mestre tem para nos dizer. E eles se aproximaram de Jesus para ouvir Jesus. Podemos observar que eles é quem vai até Jesus para ouvir Jesus, para ver o que Jesus tem para dizer, né? Aqui, pessoas que eram mal vistas, pessoas que não eram aceitas como pessoas que serviam a lei, né? Eram pessoas, né, vamos chamar de desviadas, né? Essas pessoas estavam interessadas pelo que Jesus tinha para dizer. Porém, o versículo de número 2 vai dizer assim: e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este homem recebe pecadores e come com ele. E ele lhes falou esta parábola. Então, os fariseus e os escribas que deveriam apoiar Jesus, porque Jesus estava recebendo aqueles que tinham necessidade, aqueles que precisavam. Afinal de contas, Jesus ele veio para quê? Ele vem para os necessitados, né? Afinal de contas, Jesus veio para quê? Jesus veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quem eram essas ovelhas perdidas da casa de Israel, senão esse povo, senão os judeus que estavam, né, distantes de Jesus, de Deus, que estavam distante do foco. Então, a Bíblia vai dizer que o médico é para os doentes, não para os sãos. E aqui os fariseus e escribas não estavam entendendo o objetivo. Assim como muitos cristãos hoje não entendem o objetivo da palavra de Deus. O objetivo da palavra de Deus é alcançar aquelas pessoas que estão distantes, aquelas pessoas que não querem compromisso com Jesus. E esse é o nosso objetivo. Por isso que muitas das vezes os cristãos eles devem estar, né, tentando chamar essas pessoas para perto, falando de Jesus e o que Jesus tem para oferecer para eles, né? E aqui nós vemos que os fariseus não faziam esse papel. Pelo contrário, os fariseus se achavam pessoas, né, separadas. Ah, nós somos povo separado, nós não temos que nos misturar. E, de fato, não é preciso se misturar, mas é preciso acolher, é preciso pregar aquelas almas e acolhê-las, né, ensiná-lo o caminho em que se deve andar. Porém, os fariseus e escribas eram pessoas hipócritas. Eles até pregavam, eles até ganhavam almas, mas a Bíblia vai dizer que as almas que eles ganhavam, né, eram dignas 2 vezes mais do inferno, porque eles, né, começavam a praticar o mesmo que os fariseus e escribas, né? Eles não viviam conforme a palavra do Senhor. E aqui, no versículo de número 3, como eu já li, né, Jesus ele começou a falar-lhe uma parábola. A Bíblia vai dizer assim, e lhes falou esta parábola, ou seja, dá a entender que é uma parábola. Porque em outras versões, né, o versículo de número 3 aqui também, ó, e eles lhes propôs esta parábola. Né? Em outras versões vai dizer que Jesus falou-lhe uma parábola, né? Então, eu considero que essa parábola, né, essa parábola, ela é apenas uma parábola, porém, né, Jesus ele usou 3 formas de linguagem para poder descrever essa parábola. O celular que tá ruim. Então, o que está acontecendo aqui? Aí Jesus ele vai e fala sobre a ovelha perdida.
né? Cadê? Aí, o versículo de número 4 vai dizer bem assim. Estava bem explicadinho aqui. Capítulo número 4 vai dizer assim: qual de vós é o homem que, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai atrás da perdida até achá-la, até encontrá-la? E tendo-a encontrado, regozijando-se, põe-se sobre os seus ombros, e ele, chegando em casa, chama seus amigos, vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque eu encontrei a minha ovelha que estava perdida. Jesus continua: eu vos digo que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 pessoas justas que não necessitam de arrependimento. Então, nós podemos observar aqui que o Senhor Jesus, ele vai dizer, né, que aquela ovelha que está perdida, ela é muito mais importante que o pastor daquela ovelha vai atrás dela, né, deixando ali sozinha as 99. Por que sozinha as 99? Porque as 99 estão seguras, não carece de proteção, está no cercadinho, está protegida, não estão perdidas. Então, Jesus está dizendo assim, olha, eu vim para aqueles que estão perdidos, vocês estão seguros, mas eu vim para aqueles que estão perdidos. Jesus está dizendo para os fariseus e escribas, olha, é muito importante para mim os publicanos, é muito importante para mim os pecadores, porque os publicanos eram aquelas pessoas mal vistas na cidade, eram aquelas pessoas que muitas das vezes cobravam além daquilo que era devido cobrar. Nós sabemos que há muitos publicanos que seguiram Jesus, há muitos publicanos que se interessaram pela palavra de Jesus. E quando João Batista estava pregando, os publicanos perguntaram, mestre, o que havemos de fazer para herdar a vida eterna? E ele disse, ó, não cobre além daquilo que lhe é devido cobrar. E nós sabemos que Zaqueu era um daqueles que cobrava além do que deveria cobrar, porque Zaqueu ele reconhece, Senhor, se eu defraudei alguém, eu restituo quadruplicadamente, né? Eu dividirei os meus bens com os pobres. Então, Jesus, ele está dizendo, olha, é muito importante para mim. Jesus, ele usa essa parábola, ele usa essa analogia, né, essa figura de imagem da ovelha perdida, para dizer para os fariseus, olha, vocês estão seguros, e eu vim atrás daquela ovelha que está perdida. Porque, afinal de contas, Jesus ele veio senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E aquele povo estava perdido, né? E convinha que Jesus sentasse com eles, convinha que Jesus falasse do seu amor para eles, né? Aí o versículo de número 8, Jesus vai dizer assim, e qual mulher que tendo 10 peças de prata e perdendo uma peça, não acende a candeia, varra a casa e busca com diligência até encontrá-la? E tendo-a encontrado, ela chama as amigas e as vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque encontrei a peça que eu havia perdido. E assim vos digo, que há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Mais uma vez, Jesus ele usa uma figura de linguagem para expressar que aquele que está perdido é tão importante quanto aquele que não está. Aqui estamos falando de uma dracma, estamos falando de uma moeda. Essa mulher, ela perde a dracma. E ao perder a dracma dentro da sua casa, ela começa a procurar. Aí você pode dizer assim, mas para que procurar? Está perdido dentro de casa. Mas muitas das vezes nós precisamos encontrá-lo. Mesmo que estejam perdidos dentro de casa. O que Jesus está dizendo aqui nessa parábola? O que Jesus está dizendo aqui sobre a dracma? O que Jesus queria dizer? Nós entendemos, irmãos, que a dracma
tanto a que está perdida quanto a que não se perdeu, são importantes para aquela mulher. É importante para o seu dono. E essa palavra, ela nos diz que mesmo dentro do templo, nós podemos nos perder. Quantas das vezes nós estamos perdidos dentro do templo? Ananias, quando se perdeu, ele estava no templo. Judas, quando se perdeu, ele estava no templo. Paulo, quando estava perdido, né? Ainda não estava entendendo o que o Senhor queria, ele estava no templo. E convinha que o Senhor corresse atrás de Paulo, tirasse as escamas dos olhos de Paulo, acendesse uma luz sobre Paulo para que ele entendesse que ele estava perdido e que ele precisava encontrar o caminho. Paulo nunca deixou o templo. Paulo precisava só entender que ele estava perdido. Então, muitas das vezes, você não precisa deixar o templo para estar perdido. Você está perdido dentro do templo. É isso que Jesus está a dizer. Que tanto aqueles que não estão perdidos dentro do templo é importante para eles, quanto aquele que está perdido. Por quê? Por que ele está procurando aquele que está dentro do templo? Por quê? Porque é importante para o Senhor. Então, Jesus estava dizendo ali para os fariseus e para os pecadores e os escribas, Jesus estava dizendo, olha, ambos são importantes para mim, porém, tem alguém aqui que está perdido. Mesmo que vocês são um povo só, tem alguém aqui que está perdido. Os judeus estavam perdidos, mesmo aqueles que estavam frequentando o templo, mesmo aqueles que diziam não ter deixado o templo. Então, nós vemos claramente que a ovelha perdida, ela vem simbolizar os publicanos e pecadores que estavam fora do aprisco. E a dracma perdida, ela vem simbolizar os fariseus e escribas, que embora estavam dentro do templo, mas também estavam perdidos. Então, muitas das vezes tem cristãos perdidos dentro do templo e eles não estão entendendo ainda que eles estão perdidos. Eles precisam se alimentar da palavra, porque muitos cristãos não leem a palavra e se leem a palavra não praticam a palavra. Por isso se encontram perdidos. Por isso, só a palavra que vai ensinar o caminho em que eles devem andar, retornar para continuar a sua jornada. Então, há alegria no céu por aquele pecador que se arrepende. Ou seja, você pode estar dentro do templo e estar pecando, né? Você pode estar dentro do templo e estar cego, e o Senhor, Ele quer tirar as escamas dos teus olhos, como Ele tirou dos olhos de Paulo. O Senhor quer acender uma luz sobre a escuridão que há na tua vida. Porque quem anda em trevas, ele não tropeça, só tropeça aquele que anda em trevas, que anda na escuridão. E Jesus, Ele quer acender uma luz sobre a tua vida, para que você enxergue que você está andando de maneira errada. Não é porque você fala o nome do Senhor, ou carrega uma Bíblia, ou vai para a igreja, ou canta hinos na igreja, que você é servo, não. Precisa haver uma mudança de vida, precisa haver uma mudança de atitudes, mudança, porque Jesus vai dizer na tua palavra, em 1 Pedro 1,15, sede santo em todo o vosso procedimento, em toda a vossa maneira de viver, porque é santo aquele que vos chamou. E às vezes você não entende que você está fazendo mais a vontade da carne, mais a sua vontade do que a vontade de Deus. O que Deus quer para você é diferente daquilo que você quer para você. Tudo que você faz quando você está perdido, mesmo dentro do templo, você agrada a você mesmo. Você agrada a sua carne, quando você coloca a roupa que você quer. Você agrada ao seu eu, ao seu ego, quando você faz as suas vontades. Nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade, mas a vontade do Senhor. Então, aqui nós podemos observar que Jesus, ele continua a dizer, né? Ele continua a dizer, e dessa vez Jesus, ele vai dizer assim, no versículo 11, né? Eu li até o 10, agora o versículo 11. E disse, certo homem tinha 2 filhos. Olha como Jesus era, né, usava tanta sabedoria. Jesus, ele vai dizer que um certo homem tinha 2 filhos.
E esses 2 filhos nós podemos entender que Jesus está falando dessas 2 classes de pessoas. Aqueles que estão no templo e aqueles que estão fora do templo. Né? Jesus está dizendo sobre aqueles que estão perdidos, né? Que abandonaram a sua palavra, e aqueles que estão dentro do templo. Então vamos lá. Assim, né? Ou seja, ele disse, né, que certo homem tinha 2 filhos. E o mais jovem deles disse ao seu pai: Pai, dá-me a parte dos bens que tenho direito. Ele dividiu-lhes os seus haveres, né? Outras versões vai dizer assim, versículo 13, que o pai dividiu entre eles. É 13? Dividiu por eles. O versículo 12 vai dizer que ele dividiu por entre eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais jovem, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou seus bens com uma vida desordeira. Eu entendo aqui, meus irmãos, que Jesus estava dizendo assim para os fariseus: olha, vocês... Não, vamos continuar lendo. E havendo gastado tudo, houve naquela cidade uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. E ele foi e ajuntou-se a um dos cidadãos daquela terra, e ele enviou ao seu campo para alimentar os porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as cascas que os porcos comiam, e nenhum homem lhe dava nada. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Que esse jovem, ele decidiu abandonar o seu pai. Ele decidiu querer a parte da herança, porque nós sabemos que só é herdeiro quando o pai morre, quando alguém, né, precisa morrer para que você precise herdar. Mas ainda em vida eles queriam herdar, ele queria herdar a sua parte, ele não queria mais estar debaixo, né, debaixo de ordens, né? Ele queria viver sua vida, queria gastar, né? E assim ele fez. E Jesus está dizendo assim, olha, os escribas, os publicanos, os pecadores, eles me abandonaram. Eles deixaram tudo, mas agora eles querem retornar para mim. E vocês verão daqui para frente, quando eu ler, que assim como esse jovem se arrependeu, passou necessidade e quis voltar, assim foram os publicanos e pecadores. E vocês vão observar que nada, aqueles homens daquela cidade não tinha nada para dar para esse jovem. E a única coisa que ele ofereceu foi aquilo que o jovem, né, a vida toda não necessitava, que era cuidar de porcos. Ele não era cuidador, ele não era empregado, pelo contrário, na casa do pai ele tinha tudo, tinha até empregados. E ali ele se vê numa situação, né? Porque aquele que abandona o Senhor, ele está disposto a qualquer coisa. Porque quando está na presença do Pai, na presença do Senhor, você não pode isso, você não pode aquilo, você, sabe, você é restrito a coisas que não lhe convêm. Mas quando você está distante do Pai, você não tem nada, você deseja aquilo que o mundo lhe oferece, porque o mundo não tem nada para lhe dar além daquilo que ele, né, faz. E nós sabemos que Jesus estava contando essa parábola para judeus, e judeus têm aversão à carne de porco, né? E o que acontece? A única coisa que aquele jovem tinha era cuidar de porcos. Para quem nem comia porcos, agora vai cuidar de porcos e deseja comer o mesmo que o porco come. Você sabe o que é isso? Você sabe o que significa isso? Que quando o cristão ele abandona o Senhor, muitas das vezes ele fala assim, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, né? Mas quando ele vai para o mundo, ele é obrigado a fazer tudo aquilo. E ele vai lembrar, poxa, na casa do meu pai não precisava fazer nada disso.
né? Na casa do meu pai tinha comida com fartura, na casa do meu pai tinha empregados que cuidavam das coisas. E eu vou me retornar, verei se o meu pai me aceita, mesmo com um dos seus empregados. Então, aqui, como nas últimas figuras de linguagem, né, que o Senhor disse na ovelha perdida e na dracma perdida, no finalzinho, o Senhor vai dizer assim, há alegria no céu por um pecador que se arrepende. É isso que o Senhor está dizendo. Independente se você está perdido dentro ou fora, há alegria no retorno. Há alegria quando aquela ovelha desgarrada retornou. Há alegria quando aquela moeda, mesmo dentro da casa, aquela dracma, né, mesmo dentro da casa estava perdida, foi encontrada. É isso que o Senhor está dizendo. Tem que haver arrependimento, independente se está perdido ou não, se arrependeu, retorne, e há perdão, porque há muita alegria para aquele que está, né, perdido, do que para aqueles que estão seguros ali. Por que os anjos vão comemorar aqueles que estão seguros? Os anjos vão comemorar aqueles que se retornam para a casa do Senhor. E aqui não foi diferente. Esse filho, ele cogita, eu voltarei, né? Voltarei para a casa do meu pai, porque eu não... Como é que ele diz assim, ó? E ele caindo em si, ele cai em si e disse, quantos servidores do meu pai tem, né? Pão suficiente, né? E sobra. E eu aqui perecendo de tanta fome. Ele pensa assim, eu vou retornar, né? Ele diz assim, levantar-me-ei e irei para meu pai. Ele direi, pai, eu pequei contra o céu e contra ti, e não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus servidores. Então, aqui, o que Jesus está dizendo para os escribas? O que Jesus está dizendo para os pecadores? Jesus está dizendo aqui, olha, escribas, olha, fariseus, esse povo estão se arrependendo, esse povo está cansado, esse povo está faminto, né? Nós devemos acolher ele, há alegria quando alguém se arrepende. Eles entenderam que não há vida fora de mim. Só que os fariseus, muitos deles, né, compreendiam e outros não compreendiam o que Jesus estava dizendo. Por isso que Jesus falou por parábolas, para que eles entendessem o que Jesus queria dizer. Porque não haveria mais palavra para dizer ali, né? A não ser Jesus usar de sabedoria, alegorias, para que eles entendam o que Jesus queria dizer. E ali o Senhor estava dizendo para os escribas e fariseus, olha, eles estão arrependidos, eles estão com fome, eles abandonaram a casa do Pai, mas eles querem retornar, eles estão cansados, eles estão se humilhando, né? E aqui o versículo de número 20 vai dizer bem assim, e levantando-se foi para o Pai. Vamos observar que ele se arrepende, que ele cai em si, que ele se humilha, que ele diz que vai dizer para o pai que ele não é digno nem de ser chamado de seu filho, que ele vai pedir, me coloca mesmo como um dos seus empregados. Então você vê que a humilhação, você vê que como ele desce, como ele reconhece o quanto ele errou. Há arrependimento, é isso que a palavra do Senhor ela diz. Tem que haver arrependimento. Sem arrependimento, você pode estar na casa do Senhor. Se não houver arrependimento, de nada adianta você estar na casa do Senhor. Se você vem com a sua bagagem, quer continuar com a sua bagagem dentro da casa do Senhor, de nada adianta. É preciso você deixar a sua bagagem lá. É preciso você recomeçar. É preciso você se humilhar. Entender que o Senhor, Ele é capaz de te fazer uma nova criatura. Nem que você tenha que se humilhar para isso. E aqui, ele se levantou. É preciso que você que está desviado se levante. É preciso que você que está afastado, mesmo dentro da casa do Senhor ou fora, se levante, se arrependa e vá rumo. Porque muitos vão dizer assim, o Senhor, ele não vai buscar uma ovelha. Até esqueci um ditado que eles costumam dizer, né? Que agora até esqueci o que eu ia dizer, mas eu volto lá. Então, ele foi para o seu pai, né? Mas a Bíblia vai dizer o que no versículo 20, mas ele estando ainda longe do caminho. Agora eu me lembrei do que eu ia dizer. Quando o Senhor foi buscar aquela ovelha,
A ovelha, ela não vem se ela não quiser. O pastor, ele faz de tudo para trazer sua ovelha nos ombros. Mas nesse caso aqui, tem ovelhas que são seres humanos. Nós somos chamados de ovelha, embora nós não somos nenhum animal, né? Assim como os homens são chamados de pastores, embora eles não pastoreiam ovelhas, muito deles, né? Aqui o Senhor está dizendo assim, ó, que ela estava longe ainda. E ele fez o quê? Ele foi até ela. Ou seja, o Senhor precisa te avistar para ir até você. O Senhor precisa ver arrependimento em você. O Senhor precisa ver que você está no caminho em que Ele está te procurando. A ovelha aqui, né? Ou seja, esse jovem, ele estava perdido, mas ele veio em direção, ele queria encontrar o seu caminho. Então, olha a diferença entre a dracma e a ovelha perdida. Aqui nós vemos, irmãos, como Jesus, por que Jesus usa duas alegorias, uma de uma ovelha, de um animal, né, que é um animal, e outra de uma dracma. Por que duas alegorias? Por que Jesus usa um objeto e um animal? Irmãos, o animal, ele raciocina, ele entende que está perdido. Jesus está dizendo aqui, olha, tem ovelhas perdidas que entende que está perdida, reconhece e retorna, que é o caso do filho pródigo. Ele reconheceu, ele tem entendimento, mas tem ovelhas perdidas que é como uma dracma. Eles não raciocinam, não entendem que estão perdidos. Tem gente que está perdida na casa do Senhor, vive igual ao mundo, igual esses fariseus e escribas aqui que estavam dentro da casa do Senhor, mas estavam perdidos. Igual Paulo, nunca saiu do templo, né? Mas estava perdido. Então, tem gente que não entende. Então, essa dracma, ela vai diferenciar a diferença entre uma ovelha e entre alguém que tem consciência e entendimento que está perdido e alguém que não entende que está perdido. Jesus, sabe o que Jesus está dizendo? Olha, vocês estão dentro de casa, vocês estão perdidos, vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo que vocês estão perdidos. Você está igual essa dracma aqui. A dracma, ela não entende, ela não tem entendimento que ela está perdida. Ela só vai entender quando o Senhor acende uma luz sobre ela, como se essa mulher estendeu sobre a dracma, como Jesus estendeu sobre Paulo. E Paulo foi, Paulo abriu os olhos, saiu-lhe escamas dos olhos e ele entendeu que ele estava perdido. Então, muitas das vezes, você está perdido, mas você não compreende, porque você é como uma dracma. Você é teimoso. Eu estou dentro do templo, eu nunca abandonei, eu não estou perdido, irmão. Estar dentro do templo não é estar com Cristo, não, irmão. Estar com Cristo é renunciar, é arrepender, é mudança de vida, mudança de comportamento. Então, aqui nós vemos que a dracma estava dentro do templo, mas ela, em momento nenhum, ela ia até sua dona e dizer, olha, eu estou perdida. Ela não vai. Assim eram esses fariseus e escribas. Em momento nenhum, eles reconheceram que estavam perdidos, que precisavam de ajuda. Mas a ovelha perdida, ela tem consciência. A dracma não tem consciência. Mas a ovelha perdida, ela tem consciência. Qualquer ser vivo tem consciência quando se perde. Principalmente uma ovelha. A ovelha é inteligente. Ovelha é igual formiga. Formiga faz aquele caminhozinho, né, de formiga caminhando. Se você for ali passar a mão, embaralhar o caminho dela, elas ficam perdidas. Elas entendem que estão perdidas. Porque elas sabem o caminho, né? Elas podem ir e retornar. Porque elas sabem o caminho, elas têm consciência de que estão perdidas. Essa é a diferença entre a dracma e a ovelha. Então, a dracma e a ovelha vai descrever os fariseus e os pecadores, os escribas e fariseus e os pecadores publicanos. A passagem da dracma e da ovelha vai descrever o filho pródigo que foi embora e o filho que estava na casa. Então, olha, podemos observar que ele vai dizer assim, mesmo estando longe, ainda, né? E ele, levantando-se, foi para o seu pai. Mas estando ainda longe do caminho, seu pai o viu e ele teve compaixão e, correndo, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Olha, eles estão longe, mas eu sei que eles estão arrependidos. Eles estão afastados.
mas eu sei que eles estão arrependidos. O Senhor, quando vê que alguém está afastado, ele vai até a pessoa, ele vai buscar, ele vai colocar nos ombros. É assim que um pastor faz com a sua ovelha, ele coloca nos ombros. Por isso que o Salmo 23, Davi vai dizer assim, ó, o Senhor é o meu pastor, de que terei falta? Ou seja, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, não faltará o quê? Porque um pastor, ele não abandona a sua ovelha. Enquanto ele puder levar no seu ombro, nem que ele tenha que quebrar as patinhas dele ali para a ovelha não ficar se balançando, para acabar caindo, né? Ele vai levar, porque a história, né, das ovelhas é uma história bem assim, uma história de um cuidador de ovelha, ela é bem complexa, né? E o Senhor, ele usa vários meios para poder trazer aquela ovelha de volta. Então, aqui o Senhor está dizendo, ó, mesmo que você esteja perdida, eu irei até você. Porque Deus ele só vai atrás da ovelha perdida se houver arrependimento, se houver vontade de retornar. O Senhor ele até tenta, ele procura, como esse pastor procura a sua ovelha, mas se houver resistência, não quiser, não se esforçar, se arrepender, né? Vai ser aquela ovelha que vai ficar dentro do aprisco, mas perdida. Vai ficar sempre escapando pela porta, ou vai ficar como esses fariseus, que vão ficar perdidas mesmo dentro do templo, vão ficar como essa dracma, que vai ficar perdida mesmo dentro do templo. Né? E esses são mais difíceis de encontrar, porque eles não entendem, eles não compreendem, né? Que estão perdidos dentro do templo. E aí vai dizer assim, ó, e o filho lhe disse, pai, eu pequei contra o céu e contra a terra, né? E contra o céu e a tua vista, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Ele reconhece que não tinha, né, condição, mas nós veremos aqui que o pai ele tem compaixão, né? O pai ele não se importou. O pai ele, pelo contrário, ele lançou-se a ele, beijou-se, deu uma festa para esse filho, né? Calçou-lhe sandálias novas, porque é isso que o Senhor faz com o pecador que se arrepende. Ele coloca ali roupas novas, tira aqueles trapos ali, alimenta novamente com a tua palavra, né? Sustenta, coloca de pé. Mas o que nós observamos? Quando aquele que se arrepende retorna e se coloca de pé, tem aqueles que estão dentro do templo e querem menosprezar aquele que está fora. Que é o que vai acontecer aqui, ó. Depois que o pai dá uma festa, né? E por que Jesus deu essa festa? Porque esse filho estava perdido e ele ressuscitou. E aí o seu filho mais velho, né? Aquele que nunca tinha abandonado a casa, né? Estava no campo. E ele se aproximou da casa e ouviu músicas, ouviu alegrias, danças, né? E ele chamou um dos servos e perguntou: o que significam essas coisas? E ele lhe disse: o teu irmão chegou e teu pai matou um novilho cevado, porque ele o recebeu são e salvo. E ele se irritou, o filho mais velho se irritou e não queria entrar na casa, porque seu pai teve que sair da casa, né? E implorava para que esse filho mais velho entrasse. Você sabe o que Jesus está dizendo aqui, meus irmãos? Versículo 27, 28. Que Jesus está dizendo assim, olha, fariseus, vocês são esse filho mais velho aqui, que estão na casa e não permite que aquele que está perdido entre, que são os pecadores. Aqueles que estão arrependidos entram. É isso que Jesus está dizendo. É para isso que serve a parábola, para nos fazer entender coisas que a gente não entende, às vezes falando, gritando no nosso ouvido, olha, é assim, não. Jesus ele usou parábolas para poder fazer com que esse povo entenda. Jesus está dizendo aqui, olha, vocês são o filho mais velho que ficou em casa, mas não quer receber aquele que se arrependeu, aquele que estava morto e reviveu. E ele respondendo o pai disse, eis que eu te sirvo há tantos anos e em nenhum momento eu transgredi um mandamento teu. Contudo, tu nunca me deste um cabrito para que eu pudesse me alegrar com os meus amigos. Como assim? O pai vai dizer, mas tudo que é meu é teu. Acho que é no versículo 35, né?
Não tem versículo 35, versículo 32, né? Mas, ó, porque este é o teu irmão estava perdido, ó. E ele lhes diz, filho, sempre estás comigo e tudo que é meu é teu. Tudo que eu tenho é teu. Mas sabe o que acontece aqui? Na verdade, esse filho mais velho, se vocês verem lá no versículo, acho que é o versículo de número 12, né? Jesus ele vai dizer que repartiu por eles, repartiu entre os dois. Ou seja, o filho mais velho poderia se alegrar na presença do pai, né? Sem precisar que o pai faça isso. Ele poderia se alegrar na presença do pai. Mas aí ele vai dizer, eu fui fiel, eu nunca te abandonei. E aquele servo arrogante, eu nunca te abandonei, eu nunca saí do templo, né? Poderia ser uma oração mais humilde. Então, o que nós vemos aqui, meus irmãos? Que esse filho mais velho, ele está simbolizando os escribas e fariseus, que diz que nunca, né, nunca profanou um dos mandamentos, como é que é? Ó, nunca transgrediu um dos mandamentos do Pai. Como assim? Quais são os mandamentos do Pai? O maior mandamento, né? Amar, um dos maiores mandamentos é amar o teu próximo como a ti mesmo. E se você diz que ama o Pai, que é o primeiro mandamento, e não ama seu irmão, a qual você vê, você é mentiroso. Então, aqui nós vemos que esse filho transgredia sim, porque o amor, né, aquele que ama, ele não é soberbo, né, ele não se vangloria, né, ele é paciente, ele tudo pode, tudo crê, tudo suporta, mas ele não estava suportando, né? Ele tinha inveja do irmão, ele ficou com raiva que o pai recebeu o irmão, ele queria mais que o irmão ficasse para lá mesmo. Está entendendo, meus irmãos? Então, o Senhor Jesus, ele usou essas parábolas, né, vamos dizer, essas figuras de linguagem, essa alegoria, para expressar o quanto nós estamos errados. Quando um irmão ele retorna para o Senhor e nós ficamos feridos, quando aquele irmão tem ali uma oportunidade para dirigir um departamento, né? Quando aquele irmão, ou seja, pega uma regência, ou começa a tocar um instrumento, ou começa a fazer algo na casa do Senhor, né? Quando a igreja se alegra com aquele irmão, fica tão feliz com aquele irmão, aí você começa a ficar bicudo, eu nunca saí do templo, eu não tenho oportunidade. Que oportunidade que você quer se você não demonstra amor pelo seu irmão? Se você ama aquele que convém amar, que é aquele que está do teu lado, porque assim o mundo já faz isso. Então, irmãos, essa é uma passagem que Jesus ele vai dizer claramente que muitas das vezes você deixa de receber aquele que está retornando para a casa do Senhor. E o filho pródigo, irmão, não significa que ele é um filho que foi um filho que é gastador, não. Um filho pródigo significa, ou seja, não significa aquele que foi embora, né? Na verdade, esqueci o que eu ia dizer. Então, o filho pródigo, aquele que foi embora, né? Ele simboliza os pecadores e publicanos. E o filho que ficou na casa, ele simboliza, ou seja, o filho pródigo simboliza os pecadores, e o outro filho simboliza os escribas e fariseus, né? Que pregam, mas não demonstram, mas não vivem. Mas não vive o que eles pregam. Então, essa é a palavra que eu quero deixar para os irmãos. Passou de 30 minutos, né? Por isso eu fiquei meio preocupada aqui, né? Pelo tempo. Então, eu agradeço a oportunidade, né? Que vocês possam refletir sobre a palavra do Senhor. Amém?